a se destacar. Vamos falar de novo a palavra cardio, né? Que eu já também associo o significado, né? Então vamos falar sobre o aparelho cardiocirculatório, ok? Certo? Se alguém entrou aí, algumas demandas, vamos lá. É lógico que o aparelho circulatório nos coloca algo que vem encarregar uma história, né? E uma história só história. Ou seja, sentido, sentido quando a gente olha algumas pessoas no campo de batalhas, fotos ou autoridade, quando você lembra de escola, na época de educação física, uma diretora, ou um professor, ou um coordenador, que relaciona as questões não só militares, mas uma questão de a comanda a um campo de algo compatível que possa você estar na fila em ordem, né? Aquela fileira indiana, um na frente, outro atrás, 3, 4, 5, 6, ou seja, aquela fila. Ok? Então, o aparelho circulatório, ele distribui o oxigênio por todo o corpo, como eu já falei sobre o oxímetro, que vem a destacar, ok? E que venha a ser a maneira que venha a transbordar. Ok? É lógico que entre esses parâmetros, é lógico que eu gosto de colocar como campo de referência alguns autores, médicas, os campos esportivos também. Eu vou usar aquele Osmar Oliveira, né? O Osmar de Oliveira, como referência, né, ligada ao jornalismo esportivo e também às questões de medicina esportiva. Eu já falei do Taranto aqui, né? O Colégio Esporte de Medicina, o Taranto, garoto, já é Taranto, né? Taranto. Então vamos lá. E eu vou colocar as minhas colocações também. Então todo o corpo. E também tem a Alexandra Rezende, né? Ok? É, médica, né? Anestesista, né, na Sociedade Brasileira, né? De Anestesiologia. Aí ela vai entender o que aconteceu comigo uma vez aqui, eu sou anestesia, quando eu quebrei meu braço, tempo mais, fazer anestesia, tiver fazer anestesia, não na região específica da região do meu antebraço aqui, né, que tem um parafuso, mas tiveram que fazer anestesia geral, que muitas vezes vai na região da medula espinhal, né, que para ter uma anestesia total do corpo, para depois fazer a cirurgia. Ok? Então há fatores e parâmetros importantes a destacar. Vamos lá, então, entre essas questões, é lógico que em questões importantes, título superior de anestesiologia, né, referido pela SPA, ela é mestre, né, em campo de anestesiologia pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, ok? E também tem outros autores também, como o doutor José Ricardo Brise, Gianni, né? Gianni, né? Ligado a médico cirurgião vascular, angiologista, ligado à angina, que como eu já falei sobre o Coleman, né? O Colégio de Esporte de Medicina está anexo a vários doutores e doutoras. Né? E vamos lá. Então, o sistema cardiorrespiratório é construído por um líquido circulatório. Aqui eu sou João Paulo, eu falei em questão disso, especialista em treinamento esportivo, né? Tento ser esses campos idiométricos, também criador de conteúdos que liga a motricidade humana. Hoje eu vou destacar, eu estava falando algumas questões sobre alguns fatos, algumas palavras etimológicas que venham destacar esses parâmetros importantes, ok? Então, o líquido circulatório, denominado sangue, né? O líquido circulatório, denominado sangue, que também vem a resultar a hemácias, hemoglobinas. É uma bomba que impulsiona o sangue, conhecido como coração. Uma bomba, né? Que é a bomba que relaciona o miocárdio, que ela fica assim, né? Faz aquele movimento. Se parar, até você aferir a pressão da pessoa com o aparelho de pressão, de aferir a pressão, quando você faz um movimento assim, você está explicando que a questão do desenho que tem ali, que você faz o movimento, e que pode também ter um campo de terapia, quem também vai aferir a pressão, possa ajudar, já é outra pesquisa. Quem afere pressão, ou seja, um médico, um enfermeiro,
Quem está ferindo a pressão vai ajudar também um campo de terapia, não só com o braço direito e esquerdo, vai ser um campo de autoestima, autoimagem corporal, porque a gente tem que olhar também, o agente de saúde também tem vida. Aonde há pensamento, há vida. Aonde há movimento, há vida. Aonde há uma ciência que liga o movimento, há vida, há valores. Há escolhas e há também escolha de valores. Ok? Então, entre essas conduções, as condutas denominadas com os vasos sanguíneos, as artérias. Quais são as condutas, né, denominadas vasos sanguíneos? Quais são as condutas? Denomina os relevos importantes. É lógico que vai se etimologicamente que vem a destacar esses fatos é qual? É a questão ligada às artérias e às veias capilares, sanguíneas e vasos linfáticos. Ok? Vem a destacar. Então, o sangue é constituído por um líquido chamado de plasma e vários tipos de elementos celulares, ok? Elementos celulares com os glóbulos vermelhos, então os glóbulos brancos e as plaquetas. Então, quando você vê algum tipo de hormônio que venha deduzir em campo hipotético, que venha ajudar as hemoglobinas, venha ajudar aos campos que venham destacar também até as questões radicais livres e haver um fortalecimento da expectativa de vida, é lógico que acima dos 40, como estou, né, é lógico que eu venha destacar esses fatores. Ok? Então vamos lá. Então, quando falamos sobre glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas, vamos falar de sistema imunológico. Se está baixo, altas plaquetas e outros fatores que venham se ter essa escala interna e externa. Então, o plasma é formado basicamente por água e por determinadas substâncias dissolvidas, sais minerais, glicose, lipídios e proteína. Embora o plasma, para alguns autores, nos termos termográficos, plasma significa proteína, né? Mas é lógico que onde tem proteína tem sais minerais, onde tem proteína tem glicose, o campo de glicose, né? E lipídios, né? Mas venho destacar. Então, as plaquetas. As plaquetas, elas são elementos do sangue, né? Os glóbulos vermelhos, ligado aos campos das hemácias, o linfocito, nitrófilos, glóbulos brancos, né? Que venham destacar, ok? É lógico que algumas vezes a obesidade infantil, alguns parâmetros ligados também ao campo metabólico, vem a relacionar as plaquetas, ok? Que vem a destacar fatores não só eminente, interminente, mas são fatores internos e externos nessas escalas maturacionais, não só física, não só afetiva, mas é lógico que o campo cognitivo que vem a conceituar o campo orgânico. Ok? Quando falamos de glóbulos vermelhos, é conhecido como hemácias, né? Os campos do eletrocitos, né? Eletrocitos, que são células, né? Sem núcleo, que transportam hemoglobina, que é uma proteína capaz de se ligar no oxigênio. Então, os glóbulos vermelhos, quem se destaca ligado aos glóbulos vermelhos, alguns falam que pode ser uma porcentagem de hiperplasia, pode ser uma porcentagem de uma convenção de uma célula diferenciada de outros. Se os glóbulos vermelhos eles não estão aderentes aos campos de uma célula ligada ao núcleo, porque o ciclo nucleico, né, o núcleo, ele está relacionado aos intercâmbios de DNA e o RNA. Então, é lógico, é uma pergunta, será que é uma pessoa excepcional, diferenciada? Muitas vezes, os glóbulos vermelhos, você fazendo uma coleta de sangue, possa destacar uma pessoa excepcional? Eu sei que o ser humano é anormal, mas são perguntas. São fatores a destacar. Então, os glóbulos brancos, conhecidos como leucócitos, né, tem um acento, podem ter a função de defesa, como o nitrófilos, ou seja, então, e o eosinófilos e o monóclitos, de produzir anticorpos. Então, isso que eu quero dizer, a questão dos glóbulos vermelhos, em destacar, será que as questões de o genoprim e outros remédios que destacam vitamina D, ligado ao raquitismo. Agora, o raquitismo tem os termos raquitianos, que eu já falei, os termos raquitianos são os campos hídricos e a composição corporal, e o pubismo, né, que eu falei, o pubo, que vem a destacar o pubo ali, e paredes importantes ligadas ao cérebro, o cerebelo, né, que venha destacar os campos de composição de água, a mulher e as questões que o próprio Fleck, na página 31, de fundamentos do treinamento
né? Fundamentos do treinamento de força, ligado ao gênio e o treinamento, ligado ao peso, cargo, o tipo de treinamento, levantamento terra e outros parâmetros que nos coloca sendo porta-voz ligado a essas questões entre a genética ligada ao estímulo e resposta. FLEC. Ok? Então, são fatores importantes. Então, as plaquetas são fragmentos de citoplasmas. Então, citoplasma, a palavra citologia, vamos lembrar, do estudo da ciência, ligado à doutrina de ciência, né? Ligado às plaquetas, ligado à célula. Então, o citoplasma, ele vai nos colocar a substância que inicia essa coagulação do sangue. Ou seja, nessa região das plaquetas que vem também destacar fundamentos e subsídios importantes ligados aos anticorpos. Anticorpos, vamos lembrar da mitocôndria, então vai resultar radicais livres. Radicais livres, vamos lembrar que essa questão de fortalecimento que ocorre no ciclo de Krebs, ok? Então vamos lá. Os vasos sanguíneos são divididos em 3 tipos, os vasos sanguíneos. Artérias, né, veias e capilares sanguíneos. Capilares sanguíneos vai resultar no acontecimento, vai resultar conhecimento ligado às artérias. As artérias e arteriolas, né, vai resultar as veias também, que são estreitas e também que vai aumentar. Então, se eu vou fazer exercício ou atividade física, os meus capilares vão melhorar. Então, é lógico que as varizes, com excesso muito grande, excessivo, diante de fatos entre diâmetros e fatores internos e externos, vem a destacar questões ligadas à elasticidade, à contração. Então, quando eu faço exercício, as minhas veias, é lógico, vai ter uma estrutura, vai ter os calibres dela, ligado ao campo estreito, ligado à atividade física e exercício físico. Mas os capilares, é lógico, os capilares não vilão, mas é uma pessoa, tipo de pessoa que o que é pesquisa? O que é pesquisa? É acontecimento, conhecimento, complementação ou completar as questões somatórias. Então, ele vai somar diante disso. Então, é lógico que quando falamos sobre varizes, vamos entender os edemas que ocorrem, como um tipo de hemorragia interna, um tipo de hemorragia externa, um tipo de edema eterno, vai ajudar, ok? Então, são fatores que destacam. Então, as artérias, elas são tudo que conduz sangue do coração para outra parte do corpo, né? Vai bombeando. Então, todas as artérias conduzem sangue, rio em oxigênio. Então é lógico que o rio de oxigênio ele não pode parar, mas é uma questão importante, rio de oxigênio. Aonde passa uma água do rio, ela diferencia. Então vai depender do campo sistólico e diastólico, vai depender do campo climático. O campo que vinha clinicar, o campo de clinicalização, vai depender da bomba que relaciona o coração, é lógico, mas o campo de altitude, o clima, a geografia, o que vem a destacar esses fatores ligados à artéria. Então, um rio de oxigênio, é lógico que não pode parar. O rio pode parar. Se ele parar, a nascente parar, é lógico que para tudo ali. É lógico que o nascer é um espaço. O nascer, ou seja, o que é vida? O que é vida? Ao nascer, até você falecer. Né? Ou seja, quando você nasce, você saber que é vida ali e vai haver uma linha de tempo. Então, rio de oxigênio, com exceção das artérias pulmonares, as artérias têm paredes elásticas, devido a uma grossa camada muscular intermediária. Né? Então, lógico que as artérias têm paredes elásticas, né? Devido também às questões do fluxo, somente no ato direito e no ato esquerdo. Esses ventrículos e essas câmeras ligadas à bomba do miocárdio, que vem a destacar. Então, quando eu falo veias, veias, né, são tudo que conduz sangue para o coração. Né? Eu estava falando sobre alguns fatores importantes que vêm a destacar. Pois bem, então, condução é estímulo, condução é resposta. Então, todas as veias conduzem sangue pobre em oxigênio, com exceção de veias pulmonares, são muito poucas elásticas, precisam de válvulas internas para evitar o refluxo do sangue. Então, são tudo que conduzem o sangue para o coração. Okay? Mas todas as vezes conduzem sangue pobre em oxigênio. Então, por isso que alguns falam as questões que é estreito ali nos campos de passagem, onde está as veias. Então, é lógico que tem que haver esse fluxo
Muitas vezes o campo da maneira superficial que ocorre. Então, para fecharmos sobre os capilares sanguíneos, ok? São extremamente finos, originados por sucessivas ramificações das artérias e que une o final da artéria ao início das vias, ok? Que são suas paredes são tão finas que permitem a passagem de gases, a entrada de nutrientes no intestino e a saída de produtos de excreção no rins, ok? Valeu, obrigado. Valeu, pessoal, hein? Só alegria, hein?